live todas as terças e sextas a partir das 8 horas aqui no canal. Então já se inscreve e eu te vejo lá. O jogo do Sonic que traumatizou uma geração inteira. Project X Love Potion Disaster. E mano, só pela thumb aqui já é uma bizarrice, né? É 12 horas de abu. Tá ligado? E assim, eu não sou um cara muito bom pra ver isso, porque toda vez que eu vi algo sobre Sonic, nunca foi uma experiência boa. É sempre alguma bizarrice, cara. É sempre alguma bizarrice. Embora. Esses vídeos contêm cenas desagradáveis. Rabbit Hole é um conceito dado a um determinado assunto que, quanto mais você se aprofunda, mais complexo ele vai ficando. E na internet, provavelmente você já deve ter pesquisado um determinado assunto e percebeu que ele tem múltiplas camadas. Diferente de um iceberg, que é uma mega ramificação, isso Certo. é um Rabbit Hole. Muita gente já deve ter ouvido falar em Mugen, um jogo que nasceu por volta de 27 de junho de 1999. Nesse tempo, era uma Rapaz, eu grande nunca ouvi, coisa. não. Você fazer o Goku lutar contra o Satanás era um negócio bizarramente bom. E não é à toa que muita gente viu a oportunidade de pôr malícia nisso. Tipo, um mod de Torro que roubava os seus dados. Ou até mesmo um palhaço desgraçado do McDonald's que travava o seu PC. Ou essa porra Caraca. desse bicho invisível. Vai tomar. A cultura nesse tempo tava nascendo e criando uma bolha até que bem bizarra, pois nesse meio de aglomerados, os jogos de batalhas até que estavam em alta. Mas foi aí que um negócio aconteceu. Existia um jogo que era tão astuto e controverso que até hoje em dia existem tentativas falhas de trazer ele de volta à vida. Enquanto os outros Beleza. jogos tinham a ideia de ter a sua identidade marcada, esse jogo foi feito por puro entretenimento fetichista e bem nojento. Vixe, lá Eu vem, tô mano. Lá falando de vem. Project X Potion the Disaster. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. Eu vou me basear mais em um documentário com iceberg, e eu vou usar esse Rabbit Hole como cobaia. Eu espero que vocês gostem. Se sim, deixa seu like, sua inscrição e um hype. Caso não, cara, nem faz nada, senão tu vai fazer eu me matar. Que isso, cara? Calma aí, mano. Em 2000, após o nascimento do que seria a era de ouro dos videogames, existe uma prática na internet Era chamada dourada. de modding, que era um negócio onde você fazia mods para um determinado jogo. Foi daí então que o termo hack começou a ficar mais forte. E tudo isso basicamente acontecia quando alguém ia lá e poderia tentar recriar o seu jogo, ou até melhorar ele, surgindo Os diversas mods. variantes remasterizadas de um personagem aleatório. E no Mugen não foi diferente. O estilo retrô pixelizado comprou muita gente, e a ideia podia sempre aloprar independente do sentido. Até Nossa, nascer mas eu... a infame ideia de juntar o Mugen com a regra 34. Não, não, por favor, de novo, não. Você pode ver, tudo que estiver de ruim vai ter a regra 34 no meio. Pode ter certeza, cara. Abriu-se os portões do inferno. Abriu, abriu, meu. Abriu, abriu. Já sei que já vai vir bosta. E ainda com fã do Sonic. Eu já sei, eu já sei. A regra 34 é nada mais nada menos que o toque de Midas para o mundo adulto. Se tudo aquilo que Toque de existe na Midas. ficção, vai haver um conteúdo adulto sobre aquela coisa. O que entra numa parada mais underground da internet, já que era um negócio que aos poucos foi surgindo. Até Agora é chegarmos mainstream. em 2009. E aqui a comunidade do Sonic em específico já se mostrava um pouquinho hostil, porque nesse tempo já existiam uns negócios bem cabreiro. Primeiramente, o que estava em alta nesse tempo era a série Sonic X, e também o jogo do Sonic Cavaleiro, que era um jogo que eu achava Nem interessante, conheço, velho. eu acho, mas esse Sonic Excalibur é muito top. E o que não falar de uma comunidade que ia ficando cada vez mais doente por conta da regra 34. Já surgiam jogos do Sonic para conteúdo adulto e não é de hoje. Jogos flashes que eu não vou estar entrando em detalhes, porque uma grande parte deles viraram Lost Medias parcialmente encontradas. E um desses jogos, inclusive, colocava o Frankenstein, que sinceramente é o pior da lista. Com a popularidade do Mano, Sonic. ó, eu já vi fã do Sonic fazendo amor com o bicho de pelúcia dele. Eu já vi comics criminosas sobre aquele maldito lá laranja com menores.
Mano, o que acontece com essa comunidade? Eu sei que toda comunidade ali tem o seu pezinho podre, tá ligado? Todas. Mas parece que os caras do Sonic é outro patamar, velho. Eles conseguem superar, mano. Eles conseguem. Sonic X também existia uma comic nojenta parodiando os episódios. Porém, os personagens fazendo coisas e as maiores atrocidades possíveis. Só pra rir. Sinceramente, É se o essas Tails. coisas já existiam, uma coisa foi um pouquinho mais além. Foi aí então que surgiu a Zeta Team. Criado pela ZR ou Zeta02 e o Neoclipse, tudo começou por uma equipe pequena de desenvolvedores não muito profissional. Não tendo um grupo grande, a Zeta tinha como passatempo começar a fazer pequenos projetos NSFW da comunidade furry. Ih, ah lá. Ah, mano. Eu Então te ela falei, começou velho. um projeto que inicialmente só chamava de Sonic Project X, e depois mudou pra Project X Love Poison, que inicialmente, tipo, lá no começo, eles mandavam esses projetos no Fur Affini, que é, sem dúvidas, a maior comunidade furry da internet. É um site dedicado Já tá juntando todos os extremos, né? Vai juntar o Furry aqui, NSFW aqui, comunidade do Sonic. Não vai dar certo. Não vai dar certo, rapaziada. pra você mandar qualquer coisa, independente do que seja, tem que ser furry. No começo do projeto, o único personagem disponível era o Sonic. Porém, ao decorrer da produção, eles acabaram adicionando bem mais personagens. Personagens esses que no futuro iam criar uma das maiores discórdias da comunidade de Sonic. Esse jogo teve uma ideia mirabolante, porque a criadora inicialmente estava com um plano em mente, usando esse jogo como base para os seus fetiches nem um pouco agradáveis. Ela Não. tinha um hiperfoco específico misturando fanservice Olha esses gráficos, Kojima. Meu Deus. nem um pouco agradáveis. Ela tinha um Olha hiperfoco esses específico misturando relevos. fanservice e Sonic. Enquanto ela estava postando os projetos no Furry Art, a equipe criou um site que também foi chamada de Zeta Team, assim criando o primeiro público sobre esse jogo maldito. Enquanto a ideia estava surgindo, novos personagens estavam sendo adicionados. Tails, Amy, Rouge... Mano, tem até a Cream no negócio, Não. cara. Não, ela de novo não, cara. Por favor. Ela de novo não, ela já sofreu demais. Tinha também outros personagens jogáveis que foram descartados, tipo o Shadow, o Silver e até mesmo um protótipo da Rush, mas eles acabaram sendo descartados, e o motivo é um pouquinho mais sinistro, mas eu vou contar mais lá pra frente. A história por trás desse jogo surgiu com a seguinte sinopse: o Eggman, como sempre, estava atacando uma cidade e ficou fazendo os planos dele. Quem sempre impede é o Sonic, mas aqui O é Gold. diferente. Na real, o Sonic é uma variável selecionada. Resumindo, é tipo como se fosse um personagem selecionável para ser o seu avatar, que vai fazer parte do fetiche da criadora. Pois é pior que o Sonic Z essa merda. Até lá, existia um laboratório secreto de uma doutora chamada Akari. A partir daqui, eu acho que tu já entendeu o quão perturbador essa criadora tava. Essa Akari é da família Zeta, e ela tem assistentes chamadas Pili e Millie, que são duas ovelhas, creio eu. Elas então exageram no chamado Elemento X, que é para ser um ingrediente de uma poção que elas estavam fazendo. O que dá a entender que isso é uma poção do amor, e em nenhum momento fica claro o motivo da criação disso. Parece muito que é tipo para você arrumar um namorado forçado, igual aqueles desenhos animados, sabe? Com isso, um incidente aconteceu. O Eggman, achando que era uma poção para deixar todo mundo maluco, acabou liberando uma nuvem rosa gigante, que então acontecem todas as desgraças possíveis. Simplesmente todo mundo. Heróis, vilões, civis, plantas, animais, robôs, ou seja... Não, não, cara. Com 7 minutos de vídeo praticamente, a gente já sabe que não vai dar bom. A gente já sabe que o que está vindo por aí não é nem um pouco agradável. Mano, eu já tô vendo que eu vou sair desse vídeo aqui mais triste do que eu deveria. Mais triste. E ó que eu já tô acostumado, hein? Pra essa poção não tinha exatamente um limite. Então aqui todo mundo meio que fica louco de puro suco de... Cara, meu Deus do céu. Então, Mano, nasceu até o personagem dele Venus, tá que é uma versão pervertida de um Chelsea. Por causa traumatizada. dele, o mesmo espalha o caos e monta um harém. Pra quem não sabe, um harém é basicamente um cabaré onde você é o centro e em volta tem todos os seus desejos pervertidos ao seu lado. Depois daí acabou lascando tudo. Todo mundo tava querendo todo mundo. Então na seleção você escolhe um personagem que eu disse. Então foram lançando mais e mais versões até chegar na adição da Blaze, que foi a única dos personagens descartáveis que teve uma volta.
Não satisfeita com a adição, ela põe um tempo depois, na 5.5, o personagem chamado Incubus, um mobiano que é basicamente um sucubus que tá atacando como um predador. E ele era uma Não, cara, por favor, não. Eu já sei onde isso vai parar. criatura hostil. Tinha uma outra também, porém eu não tive uma informação concreta sobre pra dizer que ele é oficial. Talvez seja da mesma criadora e vocês vão entender. E como eu disse, a criadora gostava de fanservice. Então, Oh, quando o adora, negócio né? foi crescendo, ela teve a brilhante ideia de colocar a sua própria OC. Meu Deus. Mano, ela se inseriu na própria obra. A Zeta é a sua OC, que tem duas versões. Ela é uma Equidna da raça do Knuckles, porém ela tem uma outra versão que é uma Equidna Android, o que é bem inovador talvez. É tipo um Metal Knuckles, porém como uma mulher. De bônus, ela tem um fator interessante. Ela é uma Android bem futurista, com uma IA avançada. Tanto que ela tem umas versões armadas, o que eu achei isso bem maneiro. Um fato interessante, ela tem equipamentos que pode se equiparar até o Sol. No caso, é tipo uma junção de plasma. Porém, Ah, pá, tirando o mas fato que apelação é essa, cara? interessante, ela era viciada em sexo. E justamente por isso, ela não tinha limite, independente de qualquer personagem. E inclusive, ela não só adicionou ela mesma, mas também ela acabou adicionando o OC de alguns amigos, que deixou isso ainda bem mais pesado. E já Que isso, cara? Virou bagunça aqui já. Não, tudo bem, tudo bem. Eu já sei que seria bizarro, mas além de produzir algo extremamente, né, fora da casinha, eles ainda querem se imaginar como se estivesse fazendo as coisas lá com os personagens do Sonic, velho. Que isso, mano? já eu te explico o porquê. Bom, você precisava avançar todos os mapas para zerar o jogo, e ao todo eram 12. E 12 deles, 4 estavam inacabados. Então, lutando contra os inimigos infectados, você poderia chegar na fonte e salvar, ou piorar, né, o mundo. Vai depender de qual final você vai fazer. E tem ao todo 4 finais. E não existe uma padronização canônica. Se tu fizer o final bom, tudo volta ao normal. Porém, os personagens ficam extremamente envergonhados porque tu passou por uns negócios bem estranhos. E vida que segue. Assim também, se tu fizer o final ruim, tu se junta ao vilão e participa do harém dele, que é basicamente um 0 a 0. O terceiro final é quando você desiste e perde completamente a sanidade, onde tu meio que perde o controle do personagem e ele vira um alvo de abusos por todo o final do jogo. O quarto final eu não entendi Caraca, mano, exatamente. que final é esse? Que isso? Não tem um final bom aqui, quase. Aparentemente o jogo não explica como isso funciona, mas é outro final ruim, onde tu coleta todas as cenas bizarras que tem nesse jogo e no final tu ganha uma cena extra. É só isso, é um final bônus. Esse jogo aborda cenas como abusos, violência sexual, importunação, medo, zoofilia e fetiches bem além do limite. E quando foi lançado nessa plataforma, Caraca, velho. falem o que quiser, mas no YouTube existiam gameplays explícitas do jogo sem nenhuma censura, o que facilitou o acesso de pelo menos um pico mais alto de público, e que futuramente mais problemas viriam. Mais problemas ainda. Oi, sabe o que é o foda? Eu tô vendo vocês comentando aí. A pessoa é realmente uma artista. Ela consegue fazer um jogo bonito. Ela e sua equipe arrasam aí, ó. Arrasam aí na produção. Mas aí eles utilizam esse talento, esta dádiva, para o mal. Eles utilizam pra fazer coisas grotescas. Tá ligado? Nunca é algo de boa ali, fazer um mod. Não, pô. Os caras querem zaralhar tudo. Uma nota da criadora foi dizer que os personagens eram maiores de idade, só que tem um porém disso aí. Isso só foi comprovado porque, ignorando uma penca de doente que gostou desse jogo, teve um monte de crítica negativa. E não, os personagens eles teriam sim a Idade idade normal do 15? jogo, porque eles seguem com o mesmo critério, não muda nada. Isso só foi dito depois, porque as críticas eram extremamente pesadas. E isso é meio óbvio. Quando o primeiro protótipo do jogo foi lançado, acabou criando um movimento meio complicado na internet. E por conta disso, muitos conteúdos chocantes envolvendo Sonic foi vindo depois. E a ideia era sempre piorar. E o Project Poison Log só foi se E o pior é que, tipo assim, tudo bem, cada um concorde com qualquer coisa, né? A opinião aí é sua. No entanto, a rapaziada fala, ah, é um personagem 2D, 3D, fictício. Eu não me importo com a idade dele. Muita calma nessa hora, ok? Dá pra entender quando, sei lá, fala lá, não, o personagem tem 17, o personagem tem 16, tá ligado? Mas aí você vai ver, a pessoa parece que tem mais de 30 anos.
Ok, é um personagem fictício e parece uma mulher, tá ligado? Parece uma mulher adulta, normal. Só que aí, cara, não satisfeito, eles vão lá e colocam, não, pô, é uma personagem de 8 anos fictícia. Claramente é uma criança, tá ligado? Claramente é uma criança. Então, tipo assim, vamos. Evita, né, dog? Evita aí, pô. O que que vocês estão pensando, mano? Tudo bem que não existe, mas esses gostos aí são bem problemáticos e beira o criminoso. Se não for, né? Se não for. Alastrando mais a partir de 2010, onde foi lançado na itch.io, demonstrações no DeviantArt, óbvio que ia ter lá, no site Furry, em fóruns da Newgrounds, no Twitter, e o estrago já estava feito. Enquanto o jogo estava recebendo atualizações, existia uma outra versão do jogo que eles modificaram para pegar dados. Não é feito pela empresa normal, foi só algum troll aleatório. Versão essa que inclusive acabou chegando a ter um porte para celular. Não era um malware exatamente, mas Ué, fazia teu celular ficar bem lento. E existiam downloads da versão do jogo aqui já no ainda YouTube, leva pelo menos, que a vírus. galera colocava no Mediafire e até mesmo no Mega. Links como esse, se tu for procurar, eu recomendo que você nem vá, porque, cara, não vale a pena. Sai Eu não dessa vou nem vida ferrando, mano. porque você tem um imenso potencial e só tá preso na luxúria. Então chegamos no incidente Caraca, que isso, ô Vini? Filosofou aí, cara? que esse jogo criou. Quando tava lá na versão 5.0, já que foi pausada na 7.8, a criadora acabou não tancando um monte de crítica e perseguição. Um cara chamado Red Eyes Samurai acabou criando um mod chamado Red Eyes. Ele já era visto como um cara que sabia mexer com artes NSFW, principalmente de furries, e o que ele fez foi melhorar o jogo, adicionando mais finais, principalmente a animação. E não só isso, o cara deu o trabalho de pôr OSTs remixadas e melhorar a gameplay. E no final chegou até uma versão 3.2 e os sprites e as modificações que ele deixou foi utilizada depois para um negócio um tanto nojento, mas vai vendo. A pior parte disso é Nossa, que os esse caras jogo faz tudo isso só pra gunar, mano. Os caras faz tudo isso só pra gunar, rapaziada. Todo esse trabalho. foi uma tentativa de reviver o jogo da Zeta, já que nesse tempo ela estava começando a abandonar o projeto. Então o Samurai também foi deixando dele, o que foi uma péssima ideia. Pois surgiu o Red Sketch Mod, foi criado pelo Cat Hat, que pegou uma versão do Samurai e melhorou ainda mais. O mod do Samurai foi abandonado em 2023, já o do Nossa, Cat foi recente, mano. pausado até 2025. O problema Muito começou que recente. ele fez muita coisa, e por conta disso ele adicionou vários novos modos. Alguns foram perdidos e outros estão sendo parcialmente encontrados. O problema mesmo é que estão pegando os projetos, estão basicamente roubando. Mas o porquê que esse jogo acabou tendo a sua pausa? E o seu futuro cancelamento. Primeiro que o jogo foi Não, extremamente cancelamento criticado, eu sei, e né? isso é óbvio. Até chegamos em 2013, quando um troll do Reddit acabou hackeando o site da equipe e roubando as builds, ameaçando doxar a criadora, e esse cara reutilizou as criações para fazer uma versão própria, usando a da criadora e pegando os créditos como se fosse para ele. E esse cara Ô, foi louco, tão ela ainda doente se ferrou. que ele colocou uma cena no jogo que durava 12 horas. Sim, você não ouviu errado. Não dá pra saber exatamente 12 que horas da cena vida era essa, real, porque mano? os projetos acabaram ficando perdidos e esse cara sumiu. A única ligação e especulação sobre a possível volta foi após o início de um suposto mod de Friday Night Funkin' que era do Sonic Poison Love, que Fala, o meu criador Deus. também era anônimo. Só que não, o criador disso era bem menos doente, apesar de ser doente, e Cara, imagina você ter uma cena que passa 12 horas na vida real. Eu acho que eu não consigo nem jogar 12 horas seguidas um jogo. Eu não consigo jogar 12 horas seguidas um jogo. Agora imagina você ver uma cena, né, caliente ali por 12 horas consecutivas. Mano, o seu cérebro já deve estar derretido ao extremo, velho. Seu cérebro tem que estar muito derretido, mano. chegou a ressaltar que menores de idade não fariam parte do mod, o que foi uma grande mentira. O criador no final acabou sendo doxado e o mod foi cancelado. Ah, e pra quem não sabe, doxing é a prática de pegarem todos os seus dados e exporem na internet. Só pra deixar ressaltado. No acesse desse mod cancelado, lá tinha o Tails e a Cream no negócio, que depois ele admitiu que era pra ser só uma piada, o que foi uma outra É, mentira. que Mas também legal, não hein? tem como provar exatamente, porque ficou tudo uma bagunça. Que piada engraçada, hein? Eu vou fazer aqui um negócio mais 18 e eu vou colocar menores de idade. Olha só. E rapaziada, tá todo mundo rindo aí, hein? Todo mundo rindo aí das graças.
Doideira. Já vê o tipo de humor já. O projeto não andou mais pra frente. E como estamos falando da atualidade, a criadora do jogo, como eu disse, tomou um hate em massa. Os poucos que gostavam eram abertamente pedos, ou então tinham o mesmo feitiço, ou até mesmo Que eram só loucura. viciados em porn. E inclusive, com o acesso da build do jogo, chegavam a adicionar os próprios O6 para participar dessa bagunça. Até chegarmos em março de 2025. Lembra da build do samurai que foi reutilizada pelo Cat? Ela acabou tendo um surto coletivo, onde um anônimo pegou essa build e fez um OC de uma menor de idade programada dentro desse jogo, fazendo ela tomar todas as punições e bagulhos errados dentro do jogo, o que foi um dos limites que talvez tenha feito a Zeta criticar a sua própria criação. Nossa, chegou esse final, mano. O que antes era pra ser um escape meio nojento, virou uma ambientação esquisita. Hoje em dia, ela só virou uma artista mais fechada, porém, ela deixa bem claro que ela teve a sua criação. E atualmente, o jogo ainda anda na itch.io, às vezes até mesmo com algumas pessoas online falando sobre o jogo. E a pior parte é que estão fazendo um possível remake do jogo, Meu adicionando Deus, mais mano. personagens, tipo a Parem. Suji ou até mesmo personagens de outros jogos, o que pra mim, sinceramente, é meio perturbador. Você envolver Meio? personagens meio que menores de idade em um jogo explícito pra um monte de outros doentes irem lá e fazer pior até. E no final o que fica é: realmente vale a pena? Poxa, pros caras tá valendo a pena até demais, né? Eles entram no jogo e parece que. Ai, meu pai do céu. Não posso nem falar o que eu quero falar. Esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu só expliquei um dos negócios mais infames da comunidade de Sonic. Cara, se E tem você gosta bastante, hein? disso, eu sinto muito, mas você é doentio e devia procurar um tratamento. O meu intuito foi só documentar as inúmeras desgraças que uma criação pode fazer. Bom, comenta sugestões e o que você achou desse vídeo. E dito isso, eu peço que deixe o seu like, sua inscrição e seu hype. Esse vídeo pode acabar tendo algumas baixas, porque eu falei inúmeras coisas meio complicadas. Então apoie esse Podia ter vídeo, censurado um porque as pouquinho inúmeras mais, né? semanas que eu perdi fazendo o roteiro e indo atrás de informações foram bem longas. Bom, eu Caraca, sou velho. o Vini HD e te vejo na próxima loucura. Muito bom, mano. Muito bom o vídeo, velho. Não é à toa, também um negócio perturbador desse bateu 300k, né? Mas valeu muito a pena. Essas semanas de insanidade valeu a pena vir em HT, mano. Mas, cara, é muito doente, mano. É sempre aquele ditado, né? A próxima bosta que a comunidade de Sonic vai fazer, a parte perturbadora, é sempre a próxima, mano. É sempre a próxima.